sobretudo porque conheço o Aquecendo Corações, conheço o Hernani, a Estela, os quais cumprimento, e por meio deles cumprimento a todos os voluntários dessa instituição, que eu conheço já há alguns anos, desde antes de ser vereador. Cumprimento meu colega professor Euler, que muito respeito, e cumprimento por trazer mais um projeto relevante a essa casa. Eu conheci o Aquecendo Corações por intermédio de uma amiga que fazia trabalho voluntário, inclusive cheguei a colaborar pontualmente com banners virtuais. Cheguei a receber o Hernani enquanto eu trabalhava com o então deputado estadual Coronel Lee, que estimo muito, que foi me apresentar no gabinete esse projeto do carrinho de banho. E desde que eu assumi como vereador, nos 2 primeiros anos, eu passei ouvindo a população para daí, então, entender o problema. Eu acompanhei in loco para apresentar soluções para amenizar esse que é certamente o maior problema de Curitiba hoje, que é a população em situação de rua, a população em situação de rua, que 90% deles lá estão por causa da droga, por causa do crack. E eu vou colocar aqui alguns projetos que eu já apresentei nessa casa, algumas proposições, algumas ideias para amenizarmos esse problema da Cracolândia curitibana. Internamento compulsório para viciado em crack. Isso é fundamental. Uma pessoa que é viciada em crack não tem condições de decidir seu próprio destino, não tem condições de viver em sociedade. Essa pessoa tem direito a tratamento, e é dever do Estado tratar ébrios habituais, dependentes químicos. E por mais que o STF resolva legislar e invente coisas, nós temos amparo constitucional, de modo que é uma negligência permitir a presença desses ébrios habituais nas ruas, numa situação de profunda indignidade, ferindo o PNA, ameaçando as pessoas, que, sobretudo, em momentos de abstinência, tornam-se extremamente perigosos. Há pouco tempo, um transeunte foi esfaqueado no centro, porque recusou-se a dar dinheiro a um desses ébrios. Há pouco tempo, este vereador, enquanto cumpria sua função, sem provocar ninguém, mas de mostrar a realidade curitibana, eu fui agredido. Uma mulher da minha equipe foi agredida por uma viciada, que na semana passada, ou retrasada, foi presa mais uma vez, numa operação policial, que se deu na região da Praça Osório, e apreendeu um revólver calibre 38, diversas facas e pedras de crack, com essas pessoas que ficam nas ruas. A realidade precisa ser mostrada. Ao longo desse meu mandato, apresento o projeto que está tramitando nessa casa, Dê Futuro, não dê esmolas, porque esmola no centro serve para financiar tráfico de drogas, serve única e exclusivamente para financiar drogas, porque comida tem, e tem muita comida. Apresento ainda um projeto para
multar usuários de drogas em espaços públicos. Nós temos a lei antifumo. Vereador Alexandre, que bem conhece esse segmento, o que acontece se alguma pessoa acender um cigarro, um Marlboro, num estabelecimento comercial? Multa. Então, por que podem fumar maconha em praça pública? Hoje nós andamos pelo centro, maconha é mato, literalmente. É só cheiro de maconha. Cada um faz o que quiser da vida. Mas isso tornou-se um escândalo. Nós precisamos frear isso, porque via pública não é a casa da mãe Joana. Ao longo do meu mandato, tentei enviar emenda para a CAR, a Casa do Acolhimento do Regresso, e não é possível. Por sinal, aproveito para questionar como está funcionando a Casa do Acolhimento do Regresso, que nos anos 90 funcionava tão bem. Quando identificavam essas pessoas em estado de vulnerabilidade, já quando chegavam na rodoviária de Curitiba, e aí tem que chamar essa pessoa, tem que acolher. O que aconteceu? Brigou com a família, vamos fazer contato com a família. Porque essas pessoas que vêm sem destino e acabam chegando à nossa cidade, sem emprego, sem nada, essas pessoas vão viver na rua, e em questão de poucos dias, tornam-se viciados em crack. E aí, só Jesus na causa, literalmente. São vidas que se perdem por causa dessa maldita pedra de crack. São famílias arruinadas por causa dessa maldita pedra de crack. De modo que, eu penso que o ponto nevrálgico para nós resolvermos esse problema da situação de rua é combater o crack, que rola solto no centro de Curitiba, minha gente. Em plena luz do dia, passa na Murici, na região do nosso centro histórico, é comum. Você vê pessoas fumando crack, você vê pessoas vendendo crack. O que está acontecendo? Passa aqui do lado da nossa casa, naquele terreno, próximo à Fiat Lux. Qualquer horário, durante a tarde, fogaréu de gente queimando lixos para separar cobre e trocar por crack. Onde estão os receptadores do cobre, que é furtado das fiações de Curitiba? Esse é o ponto. Ao longo do meu mandato, realizei nessa casa audiência pública para tratar do problema da violência no centro. Chamei todos os órgãos da prefeitura, todos se negaram a participar. Eu fui solenemente ignorado. Então eu faço esse gancho com o que foi dito há pouco, que o Aquecendo Corações faz um trabalho que o poder público não dá conta, talvez, mas eu devo apontar essa falha do poder público, porque eu vi nessa gestão que passou uma falta de interesse, sim, em resolver esse problema. Temos a parte, vereador. Ok, na sequência, vereador. Recebi abaixo-assinado com milhares de trabalhadores, transeuntes, residentes do centro de Curitiba, referente a essa questão que eu vou entrar agora. A distribuição de comida no centro da cidade. Eu comecei a receber pedidos de socorro referentes à unidade do Mesa Solidária da Praça Tiradentes, pouco depois que ali foi instalado. O que aconteceu? Aquilo trouxe prejuízos terríveis para o comércio da região, para a rede hoteleira, uma vez que está na entrada do nosso centro histórico. E aquele restaurante trouxe, senhoras e senhores, um problema muito grande de insegurança para a região.
Por quê? O que acontece? Formam-se filas dessas pessoas em situação de rua, que eu repito aqui, 90% são ébrios habituais. Logo, são pessoas que abordam transeuntes, muitas vezes de maneira a coagi-los. São pessoas que atuam de maneira violenta nos comércios. Os turistas que vêm a Curitiba não conseguem andar pela região do centro histórico. Lá sempre foi problemático, mas isso agravou a situação. Trouxe essa situação à baila, foi um escarcéu na mídia. O vereador higienista que quer que os mendigos morram de fome. Quanta demagogia de gente que recusa-se a entender um pensamento lógico e um clamor da população, que não é ouvida, que é ignorada todos os dias na região central de Curitiba. E apresentei, sim, projetos para nós aprimorarmos o Mesa Solidária, que é um programa que foi criado justamente porque estava muito desorganizada a distribuição de alimentos da região central da cidade, muitos grupos fazendo essa distribuição de alimentos, e a coisa virou bagunça, saiu do controle. O prefeito Rafael Greca tentou resolver isso, foi parar no Jornal Nacional, o prefeito higienista cruel que não gosta dos pobres, criou o Mesa Solidária justamente para organizar essa questão e fazer com que essas pessoas que estão em situação de rua tenham uma mesa para fazer a sua refeição. E apresentei aqui propostas para aprimorarmos, para melhorarmos o Mesa Solidária, a saber, acabar com as marmitas, restringindo a refeição para a dependência dos restaurantes. Por quê, minha gente? É só conversar com qualquer pessoa que mora, que vive no centro, que trabalha no centro. Essas marmitas trazem um problema sanitário para a nossa cidade. Por quê? Eles descartam restos de comida. É muito comum eles comerem só carne e descartarem o feijão e arroz. Isso atrai ratos. Isso traz um problema de saúde pública para a nossa cidade. Eu propus aqui, e foi a polêmica do mês, descentralizar o programa Mesa Solidária, porque a caridade é muito nobre, mas ela deve ser feita em áreas de vulnerabilidade social e não transformar o coração financeiro da nossa cidade em uma área de vulnerabilidade social. A caridade é assim muito nobre, e eu cumprimento cada voluntário do Aquecendo Corações que dedica seu tempo, e precisa tempo para fazer isso. Dedica seu tempo, eu tenho certeza que por vezes deixa de estar com a sua família para dedicar-se aos mais pobres, a pessoas que encontram-se numa situação tão difícil, uma situação de dor física, porque não tem uma cama para dormir, porque passam frio, uma situação, sobretudo, de dor psicológica, porque para chegar a esse ponto, é porque já está passando por algum problema muito sério. Trago ainda mais um projeto para melhorar o Mesa Solidária. É preciso identificar essas pessoas, é preciso identificar pessoas em conflito com a lei. Ontem eu estive na região do Círculo Militar, a pedido de um comerciante da região. Presenciei cenas. Lá estava um sujeito, já ébrio, ele dizia que ele vem do Guarujá, e ele tirou a tornozeleira eletrônica. Estava por aí. Estava brigando na rua com uma viciada e mais um outro viciado.
quase aconteceu uma tragédia. Chegaram a tirar uma faca da cintura dela. E eu vou mostrar isso no meu Instagram, porque eu registrei. Vou postar hoje isso. O meu Instagram, boa parte do conteúdo, é formado por cenas reais do cotidiano de Curitiba. E nós não podemos fechar os olhos para esse problema. E trago mais um projeto para melhorarmos o Mesa Solidária. É que para usufruir desse programa, desses programas que dão comida, que exija-se uma contrapartida por parte da pessoa, porque ela precisa fazer a parte dela, ela precisa fazer parte de algum programa de reinserção social, de profissionalização, ou de recuperação no caso de dependência de droga e álcool, porque não adianta somente dar comida, dar banho, dar uma cama, e amanhã a pessoa está na rua de volta, levando essa mesma vida. E esse é o ponto, minha gente. A FAS tem diversos equipamentos, que oferecem cama, banho, comida, atividades, encaminhamento, tratamento psicológico. Eu conheço, eu visitei esse aparelho da FAS, próximo à rodoviária, onde era o Bradesco, antes mesmo da inauguração. Eu vi o trabalho da Prefeitura de Curitiba. Não estão conseguindo dar conta ainda. Eu pergunto isso. Ainda assim a FAS não consegue dar conta. Precisa de outras instituições, porque isso custa, e custa caro, minha gente. Custa caro. Então, a Prefeitura de Curitiba tem muito equipamento, tem muita comida e tem espaço, sim, para abrigar toda essa população de rua, que foge desses locais, que não quer seguir qualquer tipo de regra. E aí o que acontece? No dia seguinte ou na noite seguinte, volta a gente da FAS para conversar com aquela pessoa ébria, convencê-la, vamos para o nosso abrigo. Eu já acompanhei isso, já acompanhei a abordagem. Não quero. Porque querem ficar na vida louca. A realidade é essa. Eu convido, senhoras e senhores, a termos empatia. Precisamos ter empatia pelas pessoas que estão em situação de rua e oferecer-lhes o tratamento adequado. É preciso também nós termos empatia com os trabalhadores. Basta sair e conversar no centro com pessoas que trabalham, sejam essas pessoas proprietários de empresa ou funcionários, para vocês verem a situação que essas pessoas vivem. Eu trouxe já diversos relatos dessa casa. Vereador Alexandre, mais uma vez, permita-me citá-lo. Já trouxe a essa casa diversas vezes relatos da Praça Rui Barbosa, de comerciante que dorme dentro da banca, que dorme na banca para não ser roubado. E uma coisa é certa, uma coisa é clara e é inegável. Os pontos da cidade que tem mesa solidária são os pontos que cresceram terrivelmente essa população de rua, que concentrou a população de rua e concentrou violência. Praça Rui Barbosa, Praça Tiradentes, região do Mercado Municipal. Aquele bulevar lindo do Mercado Municipal que eu avisei, aquele bulevar ficaria tomado por essa população, pedindo, amo o Mercado Municipal, mas é difícil ir lá. Eu gosto de tomar um cafezinho naquela parte externa do Mercado Municipal, só que toda hora é pedinte incomodando.
exigindo dinheiro. A região da Tiradentes está intransitável, da Rui Barbosa também. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe, que ela estava me falando, eu não vou mais ao centro, eu tenho medo. Está impossível de ir para o centro. E o pior é que isso vem só aumentando. O cenário do centro de Curitiba é tétrico. Portas fechadas, mais e mais comércios falindo. As pessoas não aguentam mais trabalhar no centro. Imóveis abandonados, pichados, marquises tomadas pelo lixo, marquises tomadas por pessoas fumando crack de dia. Aqui na João Negrão, do lado dessa Casa de Leis, aqui na Lourenço Pinto, aqui na Praça Eufrásio Correia, nós estamos cercados. E aí eu pergunto, onde estamos errando? Onde está o erro para chegarmos a esse ponto? Nós temos comida, e cada vez mais comida, farta. Mas a população de rua, o consumo do crack só aumenta na região central de Curitiba. Vai no Jardim Botânico para ver o cenário dantesco. Vai no Rebouças e veja o cenário dantesco. Vai ao São Francisco e veja o cenário dantesco. O cenário dantesco que estende-se pelos bairros, pelo Água Verde, já chegando ao Portão, pelo Alto da 15 Cristo Rei, já chegando ao Juvevel Cabral. Tudo irradia-se miséria, irradia o lixo da droga. Falta legislação? Talvez, porque eu trago projetos dessa casa que não passam pela CCJ, mas por que não? Nós temos amparo constitucional. Ébrios habituais, dependentes químicos, pessoas com capacidade civil relativa, são responsabilidade do Estado. Onde está a negligência ao permitir chegarmos a esse ponto? Eu reitero minha profunda admiração por esses voluntários do Aquecendo Corações, que eu conheço tão bem. Mas eu não poderia me acovardar em trazer questões humildemente, em trazer ideias, com toda a humildade e com todo o respeito a essas pessoas que dedicam suas vidas a cuidar dos mais vulneráveis. A partes. Na sequência, presidente. Eu acompanho em loco essa situação do centro de Curitiba. Eu converso com as pessoas. Ontem, eu mandei mensagens aleatoriamente para pessoas do centro, no meu WhatsApp, perguntando como eu deveria votar esse projeto. Todos dizem a mesma coisa: a caridade é nobre, a caridade deve ser feita, só que precisamos repensar como ela tem sido feita, e nós precisamos repensar o local que ela tem sido feita, porque não está resolvendo o problema, e parece que está piorando. Por coincidência, na sexta-feira passada, eu recebi um pedido de socorro de um comerciante da região do Círculo Militar, onde é feito esse trabalho de entrega de alimentos e banho. E ele diz: quando os voluntários vão embora, mas aquela população fica lá concentrada, fazendo bagunça, consumindo drogas, brigando. No dia seguinte, o trabalhador do centro, que acorda cedo, que acorda de madrugada, que tem família para criar, que apenas quer ganhar o pão de cada dia, ele é obrigado a limpar dejetos em frente à sua loja.
Ele é obrigado a lidar com pacientes psiquiátricos, ameaçando pessoas ao lado do seu comércio, e não são ouvidos. E eles não têm direito algum, eles não têm assistência alguma, muito pelo contrário. Se eles colocam uma placa no comércio, 5 centímetros fora de um padrão estabelecido pela prefeitura, eles são multados. Ninguém olha para essas pessoas. Eu peço empatia. E nós precisamos sair do senso comum. Eu convido, senhoras e senhores, a refletirmos para sairmos do senso comum que impõe uma cultura de achincalhamento a todos que buscam mostrar essa realidade, produzindo, dessa maneira, a espiral do silêncio. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Para finalizar e para encaminhar, eu trago humildemente algumas ideias. Eu estive esses dias numa instituição uma instituição centenária, chamada Socorro aos Necessitados. Cuida de homens idosos no final de suas vidas. Saí de lá com o coração realmente mexido. E como é difícil para eles. Como carecem de recursos. E eu pergunto, será que esse recurso, tanto que é gasto com comida no centro da cidade, para pessoas que precisam de tratamento, muito mais do que de comida, será que não seria melhor empregado em instituições como essas? Ou em comunidades terapêuticas, ampliando e oferecendo a possibilidade de tratamento para esses dependentes químicos? A droga que, repito, é a raiz de todos esses problemas. Será que não seria melhor gasto, quem sabe, em casas de passagem, de pessoas que vêm à capital fazer tratamento de saúde, pessoas paupérrimas do interior, que vêm fazer tratamento de saúde na capital? Nós precisamos recuperar o centro de Curitiba, economicamente. Nós precisamos recuperar a vida dessas pessoas viciadas em crack. E é por isso que eu convido a refletir. Porque o trabalho que tem sido feito não está funcionando. Porque nós só vemos piora. E isso realmente precisa ser dito. E eu pergunto, instituições que fazem o trabalho de entregar marmitas no centro para ébrios e de dar banho, sendo que a FAS já faz isso, sendo que nós temos essa estrutura oferecida pelo Estado e nós pagamos por isso, será que faz sentido nós pagarmos mais por meio de emendas parlamentares? Sim, porque esse dinheiro é público. Esse dinheiro é da população. Eu deixo a pergunta e coloco-me humildemente na condição de ser convencido do meu voto contrário. Posso ser o único. E reitero o meu profundo respeito a essa instituição e a essas pessoas sérias que eu conheço. Mas eu preciso fazer esses questionamentos. Porque eu acompanho in loco esse problema que acontece no centro.